Muito boa noite a todos que acompanham a página da FML 360. Mais uma noite, segunda-feira, mais um resenha. Esse quarto da temporada, né, da nossa quarta temporada do ano de 2025, né? Agradecendo mais uma vez a todos os patrocinadores, né? Eles que fazem, os que vêm chegando, os que já estão conosco por muito tempo. Agradecer a todos eles, porque sem eles a gente não conseguiria fazer o que faz e nem ampliar os nossos serviços. E as novidades, como eu já falei, não param, né? Esse ano ainda temos muitas novidades, mas hoje a presença é do pessoal do Farrapos Rugby, né? Para nós falar dos feitos do ano passado, né? Fazer o compilado final e também planejar, né? Falar do planejamento de 2025 da equipe do Farrapos. Daia também, presidente Daia, né? E também o técnico Javier Cardoso estarão aqui conosco. Já dando boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? O Chalé já está dando boa noite a todos que estão conosco. E, mais uma vez, hoje, desfalcado, né, Kevin? Verdade. A serviço da Estação FM, nosso querido Vinícius Pizetti está lá em Barbosa, né, no Citadino. E hoje aqui estamos para repercutir e, obviamente, para nós iniciarmos o Campeonato Gaúcho, onde tivemos Clássico Grenal, Brapel, enfim. Mas boa noite e obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Buda. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo, a Mateuzinho, só do Fábio hoje que estará presente aqui conosco, né, para falar um pouquinho do ano passado, um pouquinho do que se projeta para este ano, né, e de fato a gente tem muita coisa pra gente conversar, né. O Vini, mais uma vez, desfalcando o time, né, a primeira fase Citadino de futsal está rolando lá em Barbosa, mas enquanto isso a gente toca aqui com resenha, com certeza muita informação sobre o nosso esporte local, Bento Gonçalves e região, e também sobre o que acontece no Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, enfim, a gente tem muito assunto aí pra gente comentar. Não podemos começar de outra forma a não sermos falando do Clássico Grenal, né? Onde tivemos um empate, né? Na arena, o Grêmio saiu na frente, depois do VAR ter chamado. Verdade. No lance. Se fosse sem o VAR, não seria pênalti nunca, né? Mas após o acréscimo do VAR, esses pênaltis se tornaram cada vez mais corriqueiros e, na regra, no meu modo de ver, aumentou, né, a dimensão corporal
pênalti, logo em seguida o Inter empatou. Acho que o Inter foi superior a todo momento ao Grêmio, né? Aí pode dizer que é o início de trabalho do Quinteiros, né? O Inter já formado, porém, o que fica, né, é que o Inter está, no meu modo de ver, na frente do Grêmio, né? Olha, vou concordar contigo, né, Buda? Eu confesso que não assisti em loco o jogo por causa que a gente estava prestigiando Também não estava. O Jantar Sob as Estrelas, que foi mais um sucesso, né, em Bento Gonçalves. Mas depois eu assisti tanto os melhores momentos como, enfim, a repercussão do Grenal. E de fato, né, o Internacional foi superior na partida, porém pecou muito nas finalizações, é verdade, e acabou não conseguindo fazer um resultado que até poderia ser maior, né? Poderia ser uma vitória até avassaladora, a gente pode dizer dessa forma, pela quantidade de oportunidades criadas e desperdiçadas pelo Internacional. O Grêmio, por sua vez, apesar dessas circunstâncias, conseguiu encaixar o segundo tempo, né? Para conseguir chegar ao gol, porém também fica devendo, né? Sem dúvida alguma, o Grêmio ainda está num processo, né, de construção da sua equipe. É claríssima a falta, né, de atletas para o Quinteiros trabalhar. Eu acho que algumas posições aí precisam de reforços. Eu não sei se chegam esses reforços pro Campeonato Gaúcho ainda, ou daqui a pouco lá na frente pro Campeonato Brasileiro, acredito que sim. Mas de fato, e como bem o Quinteiros fala nas suas coletivas, né, há necessidade de reforços. Chegou o Amuzu, né, o belga, né, certo, que já está treinando com o grupo, ainda não vai atuar nesta próxima rodada do Campeonato Gaúcho, mas nos mata-matas com certeza a gente virá ele em campo, assim como outras contratações que possam vir a surgir nesse momento, né? E o Internacional, o Roger muito bem disse, né? O justo, né, é se constrói dentro de campo com a bola dentro da rede. E o Inter não foi eficiente nisso, e por isso não conseguiu um resultado que talvez poderia ser uma vitória na arena, né? E com isso quem fica feliz é o Juventude, né, Buda? Que obviamente venceu, né, o São José muito bem. Mas antes de nós passar toda a rodada, né, ainda sobre o Clássico Grenal e sobre o Grêmio e o Inter, será que essas contratações que o Grêmio está trazendo, né, a Muzu, esses novos jogadores que eles estão ventilando, né, o lateral esquerdo, aquele que vem do Vitória, que tá uma briga, né? Tá um embrólio. Será que esses jogadores darão conta do recado e colocarão o Grêmio em um novo patamar? Ou a gente vai ficar mais uma vez com muitos jogadores estrangeiros que estão aí no Grêmio, né? Mas a gente vê que não consegue realmente ser qualificados dentro do campo, né? Olha, isso só o tempo dirá, né? O Amuzu, converso, nunca vi jogar. O Volpe é um exemplo, né? Exato. Chegou, jogou um jogo, não teve a confiança. O Grando já tomou a titularidade novamente, né? E justo, né? Justo, porque o Grando acho que merece muito essa oportunidade. Vem fazendo ótimas partidas, não comprometeu em nada o Grenal, muito pelo contrário. Eu acredito que é para ser sim o titular da posição. E o Amuzu é uma incógnita, porque é um jogador que vem de fora, né? Vem de um futebol totalmente diferente. Tomara que eles consigam conversar com ele, pelo menos, né? Exato, né? A gente fala, né, que o Grêmio se tornou um time mais global do futebol brasileiro, porque agora tem um dinamarquês, agora um belga. Então, até se adaptar ao futebol leva um tempo, e obviamente ao que o Quinteiros vai propor dentro de campo. Mas sem dúvida alguma, acredito que essas contratações, elas acontecem não por acaso, né? Acho que necessitam de atletas nessas posições que o Grêmio está procurando, assim como o Inter também necessita de alguns reforços. Mas mais pronto, né? Mais completo, exatamente, diria o Inter, né? Exatamente. O Grêmio está com o mesmo time do ano passado. Só trocou o comando técnico. Exatamente. E lembrando, o Grêmio ano passado brigou para não cair. Aliás, sem Jeromel, sem Kahneman, sem Reinaldo, exato, que por mais e acho que o Reinaldo teria que ter novos ares e não era o lateral ideal para o Grêmio, mas coitado do Vieri, né, que tá quebrando um galho, é da base, é zagueiro e é lateral, né? Exato. Então, além de ter os mesmos, ainda perdeu. Sim. Né? Por isso que a cobrança, ela precisa chegar até... Soteldo, exato. A cobrança ela precisa chegar até certo ponto, né? Porque mais que isso, aí você está tentando impor alguma coisa que o Quinteiros não tem dentro do seu elenco.
E outra, né? É limitado. Vale ressaltar que ele não tá jogando isso aos 4 ventos, ele tá trabalhando e tá com o que tem, né? Exato. No perfil dele. Mas por outro lado, o Juventude dos 3, né, em pontuação é o que mais está se destacando. Vem vencendo venceu pelo placar de 3-1 o São José e assumiu a ponta da tabela, ou seja, lidera, né, o quadrangular final, a semifinal, e hoje, eu até falei no vídeo, né, decidiria dentro do Alfredo Jaconi, caso chegasse a uma final, né? E por enquanto contra o Caxias, né? No Caju e Grenal. Clássico, exatamente. O Juventude, olha, é impressionante, contratou muitos atletas, né? Perdeu também muitos atletas, mas contratou bastante. E foi muito eficiente na janela de transferência até agora. Contratou jogadores que estão atuando, estão demonstrando o porquê chegaram. E um dos exemplos que eu cito é o Enio. O Enio é um jogador que veio do Amazonas, ele jogou lá fora, mas depois ele voltou ao Brasil, jogou no Amazonas e agora é um dos principais jogadores do Juventude no meio de campo. Ele que faz o Salcedo, né? Então, o Juventude... Aliás, contra o Grêmio, pra mim, foi o melhor em campo. Verdade, realmente. O Juventude tem um time também praticamente pronto, com um trabalho até consolidado, a gente já pode dizer, porque... Também brigou realmente... pra não cair, né, Kevin? O ano passado também brigou pra não cair, mas parece ter iniciado melhor esse ano, né? Exato. E me surpreende até as boas atuações, que a gente não fala só do resultado, e sim das boas atuações que o Juventude vem demonstrando dentro de campo. Isso é fato. Então, e vem ganhando muito bem contra esses times do interior, coisa que o Inter e o Grêmio já tiveram alguma dificuldade. O Juventude já não demonstrou essa dificuldade até então. Então, por que não, né? O Juventude talvez brigar pelo título gaúcho. É uma realidade, porque no momento vai enfrentar um Caju, vai enfrentar um Caxias, onde já venceu o Caxias, inclusive no Centenário. Então, sem dúvida alguma, é um time a ser debatido, né? E que pode ser, sem dúvida, chegar a um título gaúcho, quem sabe. Aliás, nosso bolão gabaritei, né? Passei o Kevin, verdade, né? Foi bem. Já deixei o... Bom, já deixamos o Vini, né? Tá comendo poeira, né? Vamos lá, Vini, vamos lá. Ainda teremos mais clássicos pela frente, enfim, né? Dá pra chegar, mas o empate do Brapel, né? Onde ninguém conseguiu sair vencedor. O Caxias, que venceu pelo placar de 1-0 o São Luís, que demitiu o treinador e anunciou o Yarley hoje numa aposta, né? Porque como a gente tá falando fora do ar, o Yarley nunca conseguiu se consolidar em trabalho nenhum, né? Vai tentar salvar o São Luís, né? Lembrando que ano passado o Yarley foi contratado pelo Santa Cruz, na mesma circunstância, né? Estava na zona do rebaixamento, Santa Cruz, e acabou não conseguindo indiscutível engrenar. A carreira que ele teve como jogador, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas... como técnico ainda está, exatamente, ainda está trabalhando para ter uma boa oportunidade, quem sabe fazer um bom trabalho no São Luís, que tem Série D ali na frente, né? Para consolidar seu trabalho, que por enquanto, até então, não foi muito bem, né? Nas últimas passagens, inclusive no Rio Grande do Sul. E o Yarley? Olha, vamos ver, né? Vamos ver. E outra troca de técnico que a gente viu foi o China Balbino, né? Saindo do Monson. Então agora temos 3 trocas de técnico, né? Junto com o William Campos, que estava no Avenida, né? Que saiu pro Goiânia, perdão. E, enfim, o Monson também já tem 2 trocas de técnico. Uma antes mesmo de começar o Campeonato Gaúcho. Foi o quê? Foi uma semana antes de começar o Campeonato Gaúcho, que era o Bruno Coutinho, o treinador, que inclusive foi anunciado pelo Inter de Santa Maria. Hoje, exatamente. Então, realmente... trocas de técnicos sempre é um sinal negativo, né? Vamos ver se o Monson já venceu bem, inclusive nessa rodada, mas vamos ver se engrena para sair desse quadrangular final. Aliás, né, as apostas, né, Kevin, o São Luís é uma equipe muito forte, vem de campanhas muito boas, né? E agora passando, além do Grenal em 1-1, o Ipiranga venceu por 1-0 o Guarani, que também vem fazendo bons jogos, né? O Ipiranga começa a se recuperar, um time de calendário cheio, de Série C, né? Venceu pelo placar de 1-0 o Guarani. Monson, como tu falou, venceu por 2-1 o Avenida e o Juventude 3-1 o São José. Então, a tabela, vamos dizer assim, né? Hoje estaria na classificação geral, né? Pro quadrangular final, Grenal e Caju, né? E no quadrangular da morte, teríamos o São Luís de Juí, o Pelotas, o Avenida e o São José. Esses 4 estariam brigando por 2 vagas, ou tentando se salvar por 2 vagas, né, na Série A do ano que vem, né? E olha só, a gente tem que comentar que o São José é uma equipe que estava na Série C,
caiu, né? Está na Série D hoje. Inclusive vai atuar na Série D esse ano. Maicon Assis de 10 ontem. Como? Maicon Assis é verdade, 10 de Bento Gonçalves com a 10, né? Sem dúvida. E não vem conseguindo bons resultados, tanto é que não ganhou ainda no Campeonato Gaúcho. Então realmente é preocupante esse início do São José. Então, olha, liga o alerta, porque olha, um rebaixamento para a segunda divisão depois de uma queda numa Série C, sem dúvida alguma, seria muito sentida, né, pelo clube. Fazendo uma análise fria, né? No grupo C tem 3 equipes com 6. Monson, Brasil e São Luís. Dessas 3, só uma vai para o quadrangular final, a que ficar em último. Porque com 6 pontos vão pontuar e vão se salvar. O Pelotas já começa a se complicar no grupo B, porque o Ipiranga já tem 9. Né? E no grupo A, onde temos a equipe do São José com 13 e a Avenida com 1. A Avenida eu acho que é a primeira a se colocar no quadrangular da morte, vamos chamar assim, dúvida, né? Sem dúvida. E aliás, porque joga contra a equipe do Avenida, né? O Avenida joga com o Juventude, né? Na próxima rodada, dificílimo, né? Em casa, precisa ser em casa. O Juventude vai fazer de tudo para ganhar, porque quer a primeira colocação. É verdade. Passando rapidamente, né? E hoje que pena que o Vini não está aqui, porque isso aqui eu ia deixar ele nervoso. A TV jogou o jogo do Grêmio de amanhã contra o Pelotas para as 21 horas e 30 minutos, né? Em Grêmio e Pelotas em Porto Alegre às 9h30 da noite. Pro pessoal do interior, tipo assim, não tem condição. Cara, eu até hoje de tarde falei com o Pilete, o pessoal que esportista, né? A gente entende o papel da imprensa, a importância da transmissão de jogos pra TV e tudo isso paga. Mas pro pessoal que quer assistir fica já de antemão, né? Na terça-feira, esses horários assim, fica fora de mão. Mas o pessoal do interior vai assistir em casa. Grêmio e Pelotas. Vamos pra palpite já? Vamos. Depois nós vamos de novo, né? Mas vamos... Beleza. Eu vou de Grêmio. Eu também vou de Grêmio. Guarani e Caxias. Olha, um jogo muito interessante. Realmente muito interessante, mas eu acho que dá empate. Eu vou de empate também. Avenida e Ju, eu vou de Ju. Ju, sem dúvida. Juventude. São José e Monson, eu vou de São José. Baita jogo. São José, se jogar no Francisco Noveleta, a princípio vai jogar lá, então dá São José. Brasil de Pelotas e Ipiranga, Chavante. Eu vou de Chavante. Olha só. Eu vou de empate. E São Luís e Inter. Mudar, porque senão não chega, né? Senão... E eu vou de São Luís e Inter, eu vou de Internacional. Internacional. Olha, e pra nós, o pessoal do Farrapos já está aqui, nós passar adiante, né? Neymar estreou 2 jogos, né? Não conseguiu fazer gol ainda, enfim, Santos empatou em 0-0. Algumas pinceladas nacionais, né, Kevin? Claro. O Cruzeiro, no clássico lá, teve o Gabigol sendo expulso. Algumas situações que chamam a atenção nossa, né? Dos times grandes do Brasil, né? Verdade, e alguns times sofrendo, né? Muito. No Campeonato Paulista temos o Palmeiras e o Santos, por enquanto, fora da zona de classificação para a próxima fase. Então, de fato, a gente vê que não é só o Grêmio e o Inter, né? Que às vezes sofrem nos estaduais. Outras equipes também, inclusive com investimento maior, também estão sofrendo. O próprio Botafogo, né? Que perdeu muita gente, né? Exato, perdeu muita gente. Acaba não conseguindo fazer bons resultados até agora no Campeonato Carioca. E a gente vê o mesmo acontecendo, né, com outras equipes do nosso futebol nacional. E a gente pode dizer até, em termos de resultado, que o Juventude é uma das melhores equipes do Brasil atualmente. Em relação aos estaduais, sem dúvida alguma, pelos resultados que obteve, né, o desempenho, né, o aproveitamento de resultados, o Juventude é uma das melhores equipes. Então, de fato, vem surpreendendo. E, olha... É que é muito cedo a gente avaliar, né? Certo. O Campeonato Brasileiro, que o estadual não começa é parâmetro. Começa em março, né, Kevin? Exato, começa em março. Não é parâmetro ainda, né? Mas algumas equipes, olha, vão ter que... com certeza vão ter que se reforçar bastante pro Campeonato Brasileiro, que lá é outro nível, né? Hoje tinha ali a reunião da Liga BG, parece que foi transferida, enfim, eles estão tentando ajustar pra volta, né? Perguntei pro Andrews, né? Falando curioso. Em competições amadoras, né? Tivemos isso, os torneios de Pinto Bandeira parece que está confirmado. Boa. Muitas pessoas nos pedem hoje, pelo BGF. Torneio de La Pinta? Isso, tá confirmado depois do Carnaval. Show. O BGF anunciou já o Bruno e o Dani, né? Bem lembrado, né? Bruno Reis, Capita e o Dani, que fez parte de todos os títulos da história do BGF. Verdade. Desde lá de 2015, né? A Copa Metro Serra até então, e segue no clube. Impressionante. Na semana que vem teremos a presença do pessoal do BGF aqui, né? Para falar disso. E aí muitos chegam e nos perguntam do esportivo, né?
A gente ainda não tem informações de técnico, o que a gente tem é que muitos já estão sendo contratados, ou as equipes já estão contratando, né? Próprio, São 3 até agora, acredito eu. anunciados, eu diria, né, Kevin? O Paulo Henrique Marques no Aimoré, o Leandro Machado no Glória de Vacaria, e o Coutinho de Santa e Maria. o Bruno Coutinho. O China não vai demorar para ser anunciado. Não né? duvido. Acho que tem boas relações. O Christian de Souza, que foi... Bem que lembrado. não está mais no... Ele estava no Serra Branca, da Asa Paraíba. Branca. Aí E agora foi está para no um Marcílio outro Dias. time e é anunciado pelo Marcílio Dias, então sorte a ele, Marcílio né? Dias, Não. aliás, eu não sei como está o Marcílio Dias na zona de classificação do Campeonato Catarinense, mas de qualquer forma acredito que não esteja lá muito bem por ter Pra uma trocar troca de treinador, técnico, né? exato. E o Christian de Souza voltando ao futebol Santa Catarina, tanto é que ano passado, né, esteve atuando no Atlético E fez uma bela Tubarão. campanha, né? Exatamente, o Atlético Tubarão, que estava na segunda divisão, estava quase sendo rebaixado para a terceirona, né, para a terceira quase subiu. divisão, e quase subiu, né, conseguiu chegar nos mata-matas com uma boa campanha, acabou não conseguindo ir adiante, mas fez uma boa campanha. As informações que a gente tem, né, extra-oficiais, é que hoje a gente teria a apresentação da nova diretoria do clube esportivo, apresentada para o conselho, né? Posterior vai vir para a imprensa, obviamente, Sim. né? Mas, e aí, posterior a isso, se começa a ser anúncios, né? Tanto o departamento de futebol, enfim, deve iniciar os anúncios por parte de jogadores, treinadores e tudo que... Até para atualizar o torcedor de casa, né, que... Marcílio o Diogo Dias tá muito ou Ercílio curioso. Luz? Marcílio Dias. O Ercílio Luz tá na lanterna, né? Então Marcílio Dias em 10º, com 7 pontos, e ainda briga pela classificação contra o 8º colocado, tem 10. Então tá na briga. E o próximo confronto do Marcílio contra o Barra. Olha só. Barra que foi ex-clube do Cristiano Souza. Não, Brusque. Brusque. Não, Barra ou Brusque? Barra ou Brusque? Barra ou Brusque? Barra ou Brusque? Esse que é o Barra. Barra. Esse que é o Barra. Tá em nono. Se vencer, já passa. Barra de Balneário Camboriú. Estreia em casa na próxima quarta, né? Sabe quem comandava o Barra? Foi demitido. Mas sabe quem comandava? O goleiro Renan. O que? Passou pelo esportivo? Olha Exatamente. aí. Passou pelo Internacional, né? Então o Marcílio Dias, se vencer, né, na estreia do Christian de Souza, já passa o Barra. Verdade, olha só. Boa sorte para o Christian de Souza. Fica a nossa torcida para ele, né? Aliás, os atletas de Bento Gonçalves devem se destacando, né? Nos estaduais. Bacana a gente salientar isso também. Os confrontos são Barra, joga fora de casa contra o Criciúma e encerra em casa com o Figueirense. Parada difícil. Não vai ser fácil. Fácil não vai ser, Não né? vai ser. Mas será um Mas desafio. que pelo menos consiga ter mais bons resultados lá, o Christian de Souza, né? Exatamente. Agora eu esqueci o que eu tava falando antes. Eu tava falando do Renan, que foi Não, mas anunciado. antes disso, mas enfim, depois eu me lembro. Tem a Copa do Brasil também, né, Buda? São os confrontos, né? Sorteados Tu lembra de cabeça? os adversários. Eu lembro do Grêmio, que vai ser a maior viagem da primeira fase da Copa do Brasil. O Grêmio vai pra Roraima, né? Enfrentar o São E não tem mais a vantagem do empate, né? Exatamente, então vencer ou vencer. É. Que eu achava um absurdo, né? Eu confesso que eu achava um absurdo. É que agora eu acho que fica no risco pros times grandes. Sem dúvida. O ideal seria Mas ir de volta, é né? justo. A Copa do Brasil, É justamente pra isso. ela mesma se intitula como a competição mais democrática do Brasil. E de fato é, porque abre um leque, né? O Juventude também não joga em casa, né? Também não joga em casa, joga fora. Agora não lembro o adversário. Mas abre um leque, né, para diversos clubes das mais diversas divisões, tanto é que o Esportivo lá em 2021, né, acabou jogando também a Copa do Brasil, né, enfrentou o Remo, então é muito bacana. Então vamos lá. Isso. São Raimundo e Grêmio, Maringá e Juventude, Dourados contra Caxias, Oratório contra São José e o Guarani do Amapá. Do Amapá, olha só. E o Guarani, né, de Bagé contra o Altos do Piauí. O único gaúcho em casa é a equipe do Guarani. Mandar um abraço pro Marcos Niquete, pro Samuel Alves, pro Ademir Esquenato da Real Assessoria, todos eles já conosco. Se tiver alguma dúvida, enfim, alguma situação que precisa de informação, esse é o momento, né? Boa, verdade. Só pra salientar essa questão da Copa do Brasil, Buda, e dar um exemplo. Na Copa da Inglaterra, tivemos esse último final de semana um time chamado Plymouth, acho que é assim que se pronuncia, não tô ligado. Mas enfim, a lanterna da segunda divisão inglesa. E derrotou quem? Derrotou o Liverpool, atual, não sou eu que tô dizendo, né? Mas enfim, outros também falam.
eu sou suspeito pra falar, né? Mas tu ficou nervoso, Mas é um né? dos maiores times, atualmente um dos melhores Com times certeza. do mundo, né? Aham. Pela atuação que vem tendo. E acabou sendo derrotado por um time da segunda divisão. Então, isso que é o legal na Copa do Brasil. A gente vê esses clubes tendo a oportunidade de chegarem longe numa competição que é democrática. Então, Aliás, acho que é muito acertada a decisão. Vou fazer o convite ao vivo, fica no compromisso. O Felipe Borges mandou um abraço pra nós aqui, né? Opa, grande Felipe Borges já fica o convite, né? Quando passar por Bento, nos avise, né? Pra Felipe vir Borges fazer essa resenha com a tá gente, no né? São José, na segunda divisão São Paulo, paulista, né? São Que Paulo. é uma vitrine e tanto, né? E é um dos campeonatos... é o mais forte, com certeza. Sem dúvida. O investimento que tem aqui, acho que não chega ao o investimento... estadual mais forte é o Uma de segunda São divisão. Paulo, né? Isso eu não tenho Realmente. dúvida nenhuma, tanto na primeira como na segunda divisão, né? Sem dúvida. Calendário maior, enfim, toda aquela Exato. situação toda lá. Mas enfim, fica aí as considerações. Ainda falando do esportivo, Buda, bom salientar que as categorias de base já voltaram, né? Sub-15, Certo. Sub-17, Sub-20 treinam todos os dias, já visando as competições estaduais, inclusive vai disputar as 3 competições federadas. E pro torcedor de casa também ficar já sintonizado, né? Já há um gerente contratado, já há um diretor de futebol contratado, então já há uma estrutura bem já Consolidada, né? consolidada, exato, para essa gestão. Só falta o anúncio oficial, né? Por isso que a gente não divulga. Isso. Em respeito, né? A gente vai sempre- haver uma divulgação oficial para a imprensa, para a comunidade local, né? Enfim, torcedores esportivos, para ter tudo isso, né? A gente sempre tem a informação, obviamente, né, de quem está lá, de quem está trabalhando e tal. A gente sempre respeita primeiro vir um comunicado oficial para posterior a gente divulgar como é com o Inter, como é Isso com aí. o Grêmio, como é com qualquer outra situação. Fechou? Passado a limpo? Acredito que sim. O pessoal do Farrapos já está aqui e na sequência... Posso? Claro. Mais uma. Só pra... Eu quero mandar um abraço especial ao Michael, né? Ah, Hangar. Lá do Hangar, né? Que fez o seu torneio interno, né? Aliás, torneio interno não, é um torneio de voleibol que eles vão fazer 10 vezes. Esse torneio vai ser um campeonato promovido pelo Hangar, lá na frente da Montanha dos Vinhedos. Muito bacana, eu fui convidado a fazer as fotos, né? Desse primeiro evento em 2025. E fiquei muito lisonjeado, uma galera muito gente fina lá jogando voleibol. Então, parabéns ao Hangar, ao Maico, né? Um grande abraço a toda a turma do Hangar aí que comanda muito bem, né? Mais uma praça esportiva aqui de Bento Gonçalves. Assim como a Sunset, né? Que, enfim, promove também eventos aqui, o Hangar também faz isso. Rumo ao Chile. Brasil vence o Paraguai e se classifica para o Mundial Sub-20 3-1. Poxa, olha só. Começou mal e conseguiu a vaga, Levou né? 6-0 da Argentina, mas depois não perdeu mais nenhuma, né? Acho que tomou vergonha na cara e não tropeçou mais. Então, um bom resultado para a nossa seleção brasileira, que faz tempo que não dava alegrias para o nosso Brasil. Olha só, Nathan Fernandes no Botafogo, então. Poxa. É um jogador a menos no elenco do Grêmio. E sem reposição, né? Sem reposição, exato. Veremos. Olha, recentemente Cuiabano saiu do Grêmio para ir onde? Para ir pro Botafogo. E foi um dos melhores atletas, né, dos últimos títulos conquistados pelo Botafogo. Então, veremos se vai acontecer ou não de novo. Ficamos na torcida que dê tudo certo. Claro. Pessoal, vamos aos intervalos da sequência pessoal do Farrapos Boa. aqui com a gente. Isso aí, valeu, gente.
Estamos de volta com o nosso resenha FML, né? Com a presença tanto do Ravi como do Dayan, né? Na casa nova, né? Do nosso novo local, né? Primeira vez de todos aqui, né? Mas não é a primeira vez de vocês no nosso programa e agradecido por aceitarem o convite. Uns mais difíceis, os outros com prontidão, né? Mas vocês são da casa, sabem disso, né? E para nós é uma honra. Solícito. Uma honra e um prazer ter vocês aqui. Primeiro, por hierarquia, presidente Dayan, obrigado pela presença. E desde já, a gente já se falou pelo WhatsApp, né? Mas um sucesso maior ainda que foi em 2025. Boa noite, Buda. Boa noite, Kevin. Boa noite, Matheus. Muito obrigado novamente por estar podendo falar um pouco mais do Farrapos aqui. Como tu falou, de casa nova, as cadeirinhas aqui, um climinha de praia. Não sei se não saio daqui e vou viajar. Já perdi toda a vontade de trabalhar amanhã. Esqueça o Farrapos, esqueça e vamos curtir. Amanhã começaria os treinos, é melhor deixar mais uma semana de boa, né? Então, Buda, mais um ano começando, né? Vamos falar bastante aí sobre tudo que aconteceu no ano passado, tudo que tem por vir ainda esse ano. Legal. Vamos ter um bom papo hoje. Mandar um abraço pro Marcos Niquete, meu compadre, né? Grande abraço pra vocês, gurizada. Boa noite, o beijo, né? Meus irmãos. Grande beijo. Deus abençoe vocês, muito top. Valdir, Bax, boa noite. Minha mãe, o Ederson, todo mundo assistindo. Tava no aniversário, o Ederson estava comigo no aniversário da Alicia, junto com a Alain, com toda a galera lá. Estávamos comemorando os 8 anos da Alicia, então parabéns, que Deus abençoe muito a Alicia. Alicia, que é torcedora do Juventude. Olha só. Né? Então, foi bem, tá né? Feliz. Tá feliz. Tá feliz da vida. Ravi, obrigado pela presença mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Muitos te elogiam, né? É incomum isso, todo mundo... É comum isso, todo mundo fala muito bem do teu trabalho, né? Então, que 2025 siga assim, né? E obrigado pela presença. Bom, boa noite a Buda, Kevin, Matheus. Sempre um prazer estar aqui para poder falar de rugby, poder falar de nosso clube, de nosso trabalho. Com certeza o ano passado foi um ano muito bem sucedido, com coisas, objetivos alcançados, praticamente perfeito para falar em questões de resultados e de crescimento do clube também. Foi o primeiro ano dos guris na diretoria, começaram com o pé direito, né? De uma forma muito firme. Bom, vamos tentar nesse 2025 dar uma continuidade, nos colocar uns desafios novos e ver se a gente continua crescendo em questões de resultado e na parte institucional do clube também, né? Eu vou deixar para as perguntas mais técnicas para o Kevin, mas eu quero já entrar no assunto de 2025, né? Como é que está o planejamento tanto da diretoria como da comissão técnica, o que vem pela frente, né? E não me digam, e parece que é uma sina que tem Bento Gonçalves, quando os times começam a ir bem, o BGE foi bem, no outro ano as competições começaram a cair. O Bento Vôlei quando ia bem, no outro ano começou a cair. O esportivo quando sobe, no outro ano tem alguma coisa. Como é que tá pro Farrapos em 2025, visto, né, todo o sucesso, primeiro contigo, novamente, presidente, que teve, assumindo essa incumbência que não é fácil, né? Volto a falar, a gente já falou isso, não tem remuneração, só perde tempo, só gasta do recurso, porque, enfim, né? Perde o seu tempo e se dedica propriamente de Farrapos. Como é que tu vê 2025? Perde bastante recurso do bolso próprio também, né? O amor, sem dúvidas, o amor tem que ser muito grande pra tocar. Qualquer segmento, né? Imagina no rugby, né? Com que certeza. É uma modalidade. Então, sobre esse ano, já voltando pro ano passado, enfatizar muita coisa que a gente fez, como o Ravi falou, foi o nosso primeiro ano. E não poderia ter sido melhor, né? A gente foi campeão gaúcho de Sevens. A gente foi campeão na Copa do Brasil, a gente foi campeão brasileiro de Sevens e vice-campeão brasileiro de Rugby 15, né? Sem dúvidas o melhor ano do Farrapos até hoje na história. E claro, muitas coisas passam pelo time inteiro. A diretoria tem mais gente trabalhando, Lafa, Bolívar, incansavelmente. A gente não para, meia-noite, 1, 2 da manhã, gente mandando mensagem. Quem acorda antes já manda mensagem para resolver alguma coisa. Então a gente não para nunca. Então, para a gente conseguir manter um ano lindo como foi do ano passado, não vai ser fácil. É um velho ditado já que a gente escuta muito no rugby, que é difícil chegar lá, mas é mais difícil ainda se manter lá, né? Então o trabalho vai ter que ser duro. O Ravi está fazendo algumas alterações técnicas também.
A gente tem muita coisa para corrigir do ano passado, para daí sim, quem sabe, a gente conseguir ganhar tudo mesmo esse ano e sacramentar um ano melhor ainda, né? Um ano melhor ainda. Infelizmente, como a gente estava falando fora do ar, o Fábio foi campeão da Copa do Brasil ano passado e esse ano foi cortado para a nossa região, né? Então não teremos Copa do Brasil pro Fábio. Não teremos Copa do Brasil esse ano. A gente já estava pronto para um bi da Copa do Brasil, algumas revanches aí, mas infelizmente não vai acontecer. A gente até está tentando algum tipo de briga junto a outros times aí que também vão perder essa chance de jogar, porque prejudica muito o clube essa questão, porque a gente precisa de patrocínios, precisa ter visibilidade, precisa tá jogando, precisa estar jogando muito. E sem jogos importantes fica um pouco mais difícil, né? Não é faltar o respeito, mas jogar aqui no Rio Grande do Sul já não é muito o que o Farrapos está querendo, né? Não é tão atrativo assim mais. A gente cumpre tabela porque precisa, com respeito a todos os clubes, todos fazem um trabalho muito bom e torço para que todos melhorem e sim possam no futuro. Você tem que ir lá e ganhar e tentar ganhar e sem buscar o título. Com certeza, com respeito e tudo mais, fazer a nossa parte, mas o nosso foco é sempre tentar jogos ótimos, jogos de Campeonato Brasileiro, jogos de Copa do Brasil. Até 2 anos atrás a gente estava jogando o Sevens Internacional de Rivera também, que a gente é bicampeão de lá. Nunca perdemos, a gente foi 2 anos a gente ganhou lá no Uruguai. E a gente teve que parar de jogar lá porque as datas são as mesmas do Brasil Sevens, né? Então a gente tem que definir o que dá e o que não dá para fazer. Mas vai ter um novo modelo também de Campeonato Gaúcho, talvez alguns jogos a mais. E o Campeonato Brasileiro, a princípio, vai se manter nos mesmos moldes, né? Então não vai mudar muito mais que isso. E a gente tem uma briga aí para tentar trazer alguns jogos internacionais para cá, para dar uma visibilidade legal. A gente até tinha um bem encaminhado, tivemos algum problema aí com o time uruguaio. Acabou que não fechamos as datas aí, mas a gente está buscando algum desses amistosos fortes para conseguir dar um âmbito a mais pro clube, para jogar jogos difíceis antes de chegar lá no mata-mata sem uma preparação boa, né? Ravi, para ti também nessa mesma pergunta, né? A questão de como é que tu vê essa preparação, enfim, pro ano de 2025 em relação à parte técnica. Com certeza, o que fala o Dayan é certíssimo. Cada vez que a gente reduz os estímulos, os jogos, as competições, sofre uma modificação muito grande a periodização de trabalho, né? O trabalho já muda, tem que ser pensado em um trabalho um pouco mais a longo prazo e de evolução até, digamos, o segundo semestre do ano, né? Porque a gente já começa com uma competição que está em um degracinho abaixo do que a gente pode jogar. Então já os objetivos vão ser um pouco diferentes, vão ser um pouco mais de tentar introduzir alguns atletas novos, buscar algo em relação a transições de alguns juveniles jogando, ou alguns jogadores que por aí precisem um pouco mais de minutos também vão ter essa chance. Então essa é a parte útil, digamos assim, de não ter uma competição nacional a mais. Porém, obviamente tem um prejuízo grande, né, por causa de visibilidade ou possibilidade de uma taxa importante para o clube. Mas eu acho que a gente vai ter que se acomodar a isso. A gente vai ter agora até maio uma parte para crescer, para formar um grupo integral, para criar bons hábitos e buscar algumas alternativas e ferramentas novas dentro da equipe. Vamos mudar um pouco o nosso sistema, que a gente já vem jogando com ele mesmo há uns quantos anos e queremos, com essa renovação de alguns atletas também, colocar uma nova ideia em campo e alguns conceitos novos. Então vai servir para mim, tecnicamente serve um pouco. Obviamente tem essa questão dos jogos que a gente vai ficar diminuindo, sim. Vamos a passar de ter 19 jogos de 15, vamos a passar a ter 17 no máximo. A gente jogando tudo possível que a gente consiga jogar, iremos a ter 17, mas chutando nas 3 etapas de Seven, 2 estaduais e uma nacional, calculamos de 20 estímulos de competição. O ano passado foram 26, então a gente teve uma redução de 20%, que é bastante, né? Então vamos a sofrer um pouquinho com isso, mas vamos encarar o ano trabalhando duro, como sempre, acompanhando o trabalho que vem sendo desde fora, também para ter uma boa estrutura de trabalho e crescer de menos a mais durante o ano. Kevin. Complicado, né, poder a gente falar que a gente viu ano passado o surgimento, aliás, ano passado não, ano retrasado, o surgimento de uma nova competição, e a gente via
ali um possível crescimento, uma possível atenção a mais da Confederação Brasileira com os clubes, né? E infelizmente isso não foi para frente, né? Eles pensam agora lá mais no Norte e Nordeste. Eu acho que é importante de fato isso, mas não haveria necessidade de diminuir, né, o número de jogos, diminuir uma competição do calendário. Mas como vocês enxergam essa situação e em termos de busca por evolução? Com certeza é muito difícil, né, a gente falar em evolução depois de um ano espetacular que o Farrapos viveu. Acredito que seja o ano em termos de resultado, o melhor ano do Farrapos, porque foi campeão chegou em finais em todas as competições que disputou. Mas o que se pode buscar de desafio para os atletas, para continuarem com aquela gana de ganhar, de quero mais, para esse 2025, né? Como vocês almejam esse planejamento para que ainda instiguem os atletas do Farrapos a buscar cada vez mais, através dessa camisa, né, a conquistar novos feitos, seja em termos de resultados a nível nacional, estadual, ou seja até internamente, né, do Farrapos como um clube, como crescer também em questão disso, né, com a ajuda dos atletas. Bom, em questão de instituição, os guris estão fazendo um trabalho ótimo. Eu vou deixar para Dayan falar dessa parte, que ele vai ser mais específico. E em questão de resultados, obviamente a gente sempre fala em querer terminar um campeonato levantando uma taça, mas nós sempre falamos de melhorar, continuar crescendo, evoluir no jogo, que o jogo seja mais fácil, melhor interpretado. Então, na verdade, sempre que a gente vai buscar um resultado, tem todo um processo e um caminho que ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito aproveitado pelos atletas. Os atletas gostam do que a gente propõe em campo, como a gente interpreta, como a gente quer jogar rugby. Então isso é um fator muito importante, entender que sim, vamos buscar resultados, mas vamos buscar ser melhores jogadores primeiro. Até porque quem joga rugby não tá lá por uma obrigação, não. Tá lá porque quer mesmo, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, obviamente, a gente sempre fala que é o time detrás do time, né? A gente é o time detrás do time. O melhor que a gente pode fazer para nossos atletas, a coisa mais respeitosa que a gente pode fazer é dar por exemplo, um treinamento de uma exigência muito alta, com recursos difíceis de executar, para que desafiem eles. Isso é o melhor que a gente pode fazer sempre, respeitando os atletas e o tempo deles que é gasto, né? Assim como você falou, de forma amador. E também a parte da diretoria de entregar a estrutura e as melhores coisas possíveis para que esse ambiente seja bom trabalhar. Então, o que a gente vai buscar, na verdade, é jogar melhor e desenvolvendo mais ainda a nossa questão de jogos. E sim, obviamente, a gente está de olho também em outras possibilidades de jogar. Eu já falei com o Dayan também umas quantas vezes como seria interessante poder ter uma equipe jogando aqui e outra equipe jogando do lado de Argentina, algum torneio de início, de apertura, que não é nada impossível, que é possível, e para Farrapos seria coisa espetacular, seria um giro gigantesco de chave. Estamos falando de algo que está muito acima da organização hoje da Confederação Brasileira de Rugby, em questão de nível estrutural, técnico. Então, para nós, é um objetivo, pode ser uma alternativa, pensando em que se as coisas não conseguem evoluir e seguem regredindo, como está acontecendo, porque a gente pode ser político aqui, mas temos que falar a verdade também. O negócio está regredindo. Nós temos que ver como é que a gente não regrede também. O que a gente faz para sair desse caminho e continuar crescendo como clube, fazendo seus atletas crescerem, ser uma instituição melhor. Então, são esse tipo de oportunidades que a gente vai ter que ver agora no futuro, né? Pro Dayan complementar, até porque se a região sul perdeu Farrapos, aí pode fazer só São Paulo, né? Pra cima, né? Isso aí, mas eu não sei se a Confederação Brasileira não agradeceria uma saída do clube. Porque aparentemente o Farrapos é uma pedrinha aí no sapato deles. A gente sofreu muito na mão da Confederação Brasileira esse ano. Por estar disputando a elite do rugby nacional, por ter chegado em todas as finais, foi bem difícil. Não foi como vocês pensam, que a gente chegou lá, pegou um avião na quarta-feira, dormiu no hotel, jogou no sábado, ficou lá repousando no hotel. Jogou no sábado e voltou na terça, né? Deu aquela relaxada. Isso. Teve jogos que a gente viajou para São Paulo sem passagem de volta.
Então, ficou uma coisa bem irresponsável da entidade. E chegou ao ponto de não tapar mais esses furos, né? Porque o Farrapos vem mais sendo prejudicado do que ajudado. Parece mesmo que eles querem que o Farrapos caia fora mesmo. Até o organizador de eventos esse ano questionou se o Farrapos ia querer jogar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que o Farrapos vai querer jogar, mas foi num tom de assim, por favor, diz que não, diz que vocês sofreram demais e não querem mais jogar, não querem mais sofrer assim. Foi um ano bem difícil e enfrentamos todos esses BOs aí que eu digo que muito foi por causa da Confederação Brasileira. Tivemos o problema das enchentes aqui, não tivemos aeroportos, mas o clube se disponibilizou a viajar até Santa Catarina para pegar avião, para ir para São Paulo, para voltar para Santa Catarina, para voltar para Bento de ônibus depois de novo, sem reclamação alguma, mas a gente teve muitos problemas nesses percursos, muitos problemas em datas e tudo mais. Tanto que a final do Campeonato Brasileiro, o Farrapos teve que viajar para São Paulo de ônibus. A gente chegou 2 horas antes da final lá. Tivemos umas situações bem complicadas no estádio onde a gente jogou. Nem parecia uma final do Campeonato Brasileiro. Parecia um campeonato municipal de futebol aí, que se der briga vai ter que acabar entre os jogadores aí, porque não vai ter uma polícia para defender, não vai ter nada. Então foi um péssimo campeonato, que por partes eu nem gostaria de ter ganho mesmo, porque ganhar um campeonato assim seria só para botar no peito mesmo tudo que a gente enfrentou. Mas em termos de organização, em apoio, foi 0. Bem decepcionante de parte da CBRU. Uma questão só para complementar a tua fala, Dayan, e é interessante a gente questionar isso, né? Porque a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, as finais, não teve o mínimo de estrutura para uma final, para uma final de campeonato do tamanho da importância que merece uma final, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que a gente vê no BR Sevens, que até tem uma estrutura, tem toda uma estrutura por trás, mas eu acredito que é muito por uma questão de estar interligada junto com o Comitê Olímpico, que inclusive faz a transmissão, em que não deu muito certo a transmissão esse ano, mas enfim, aí não vem ao caso agora, mas de qualquer forma, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele vê muito essa competição porque é um campeonato que é de interesse do Comitê Olímpico, porque é uma competição da modalidade olímpica do rugby, né? Ao contrário das outras competições. E é um descaso, a gente vê, é um descaso na própria competição, ou seja, no próprio produto da Confederação Brasileira de Rugby. Sim, como os guris falam, eu não pude estar presente de novo esse ano em São Paulo, em dezembro, mas como os guris falam, o Brasileiro de Sevens é o exemplo que tem que ser seguido em toda a competição. É muito bem organizado, o jogador não passa sede, o jogador tem onde tomar banho, o jogador tem toda a estrutura. Né? Por exemplo, que a gente falou, a Copa do Brasil, a gente saiu do jogo e a gente não teve onde tomar banho. Se chega a ser um jogo em julho, tinha uma água lá que saía de uma torneira lá que a gente teve que se jogar. O banho nosso foi com bombonas de 5 litros, um atleta jogando em outro, esse foi o nosso banho. Então foi decepcionante a estrutura, sendo que o Farrapos, claro, a gente sabe da limitação do estádio da Montanha, mas sem dúvidas é uma estrutura que pode acolher qualquer jogo no Brasil comparado ao que estamos tendo hoje. Né? Da mesma forma, lá em Jacareí, como foi a final, é 0 estrutura. Péssimo. Tanto que a gente teve um problema que não foi muito divulgado, não foi muito na mídia, mas atletas do clube foram agredidos por torcedores. Né? Então a torcida lá acabou invadindo o campo após o jogo e agredindo atletas do clube. Deus livre sem Bento, né? Se é em Bento, o Farrapos tá banido mesmo. Mas lá eles tiveram uma multa de R$100 para pagar. R$100. Eu quero entrar nesse assunto, eu já ia fazer essa pergunta, mas eu só quero mandar mais uma vez um abraço para Alicia. Eu tinha mandado, enfim, pro Miguel, pro Luquinho, que estão assistindo, todos eles. Parabéns mais uma vez, Alicia, o Adriano Zé do baita programa. A Kênia, né? A querida ligadinha, né? A Lourdes Beijo, Kênia. Cardoso, dale, Rabi. Saludos desde Bento. Opa! Quem que é? Oi. Lourdes a esposa. Tá bem. Tá em Bento, né? Tá bem, boa. E o Ademir... Essa não pode faltar o abraço, E o Ademir né? Esquenato, da Real Assessoria, entrou no assunto que eu ia levar a minha pergunta, que é quando ele fala confederações totalmente imparciais e desorganizadas. Lamentável. Porque isso é uma batida que a gente tem. Óbvio que a gente tá falando de rugby aqui, né? Mas se a gente parar
para ver as confederações, tirando o futebol, que esses dias nós estávamos com o pessoal do vôlei aqui, e o Rabelo usou muito bem que o futebol não é mais um esporte, já é uma paixão, já tem outro nível no Brasil, né? Não é só esporte, o futebol já leva para outros patamares. Mas se nós deixar o futebol de lado, o esporte, todas as federações, todas as confederações, a gente sempre tem reclamação, né? E aí, levando isso também já para ti, e se não tiver o apoio deles, o Farrapos continua, tem condições de jogar, viajando a São Paulo, correndo atrás, ou aí sim, aí dificulta cada vez mais e a tendência é nós andar para trás em relação a esses campeonatos? Não, aí dificulta um pouco mais. O acesso que a gente tem aos jogos em São Paulo, tanto nós lá, como o Clube de São Paulo vem para cá, realmente é bancado por projeto da Confederação Brasileira. Oh. Né? Então, essa parte, sim... Se não tiver isso, aí já complica todo mundo. Não só o Farrapos, como todo mundo. Vêm pra cá. Isso aí. Então, teria que ser de ônibus. Viagens de ônibus aí para quem trabalha é difícil, não tem como. A gente estava saindo na sexta ao meio-dia daqui. Então, a gente que trabalha no sábado acaba quebrando com tudo. Quem trabalha na sexta, uma vez tu vai conseguir. Mas toda semana faltar na sexta para viajar não vai dar, né? Então, sim, se caso realmente falar assim, ó... Estão falando demais, estão fora, é um problema. É um problema de um lado e talvez não tanto. Como o Ravi falou, eu queria salientar também, a questão do clube ter uma perspectiva de, desse ano, conseguir montar 2 equipes, para aí sim ter uma equipe competitiva fora do Brasil. A gente fala, mas a gente tem porta aberta já na Argentina, no Uruguai, para participar de campeonatos lá. Campeonatos nacionais lá. Tá? O Farrapos tem convites, tem porta aberta, então... A gente tem essa vontade de fazer isso. A gente sabe que aí sim a gente vai crescer. Aí sim a gente vai ver o que é o rugby de verdade, né? E sim ter um time B para jogar as competições nacionais. Talvez não seja nesse ano ainda, mas a nossa luta é para isso acontecer algum dia. Sim, com certeza. Tem as possibilidades. O que acontece? Aqui no Brasil fica tudo muito limitado a competições por lei de incentivo de esporte, né? Por exemplo, na Argentina tem muitas competições regionais diferentes, organizadas de forma diferente entre os clubes. Então tem muita proposta de jogo, né? Obviamente o esporte é muito mais global lá, né? Mas não fica dependendo de um organismo só, né? Aqui no Brasil sim. Aqui no Brasil é tudo desde a partir da confederação. Então tu fica bastante limitado, se tu não é parte e tu não joga, praticamente fica sem calendário, né? Isso é o que acontece lá. Mas hoje para o Farrapos é interessante começar a rever oportunidades que é um pouquinho do que tu me falou, Kevin, de como motivar os atletas a continuar melhorando, a continuar sendo parte do clube, e não simplesmente da forma ativa do atleta, sino também a trazer seus filhos, sobrinhos, ser parte... Entender que é mais que um jogo de final de semana, né? Todo esse tipo de coisas são oportunidades que eu acho que os guris agora, quando vão decorrendo também os meses e os anos na diretoria deles, eles vão aí tendo essas oportunidades e vão ter a possibilidade de tomar essas decisões também, né? De ver se vai poder fazer o clube crescer mais ainda, né? Quer ver contigo? Mas só para, se for por questão de longe de transporte ou de percurso, daqui a São Paulo, daqui a Uruguai... Sim, por exemplo, a gente tem eu joguei 2-3 aninhos em Corrientes, então eu tenho contatos em Corrientes. Sou de um clube chamado Aranduroga lá. Já tive um primeiro contato, então, por exemplo, a gente poderia, em uma primeira metade do ano, jogar um torneio apertura lá. Não na primeira divisão, daqui a pouco na intermediária, que já é muito boa. É um nível muito acima do rugby brasileiro. Mas a gente poderia começar aí fazendo 4 ou 5 jogos durante esse tempo e daqui a pouco ir se insertando aos poucos, né? Por exemplo, essa é uma oportunidade. Corrientes está de aqui a... É a mesma coisa aqui para Curitiba, dá umas 10, 11 horas, né? Então não muda muito, né? Seria de fato muito interessante, né? Mas fico indignado. Desculpa, se vocês estão, eu fico junto porque, cara, não tem um lugar que a confederação não dá problema. É complicado, mas nós temos também uma questão que os times também, muitos times não colaboram para as coisas acontecerem, né? Como a gente fala... Não há uma união. A gente bateu bastante na confederação agora, mas fica difícil também quando o clube da casa não dá um pouco de estrutura para o clube visitante. Então realmente é um esporte amador que, por exemplo, o Farrapos tenta que não seja tão amador. Só que clubes literalmente parece que se reúnem no sábado para jogar uma pelada de rugby, quando é uma disputa de campeonato gaúcho.
os clubes deixam muito a desejar nessa parte também. Então, saindo daqui, certamente teríamos algo a mais para agregar ao clube, entende? Por mais que a gente não ganhe jogos, talvez, porque realmente é outra cultura de rugby lá, e é um rugby duro, bem jogado, como a Rafa falou, não vamos sair de cara numa primeira divisão, mas com certeza apanharíamos um pouco na segunda, na terceira, de times do segundo time de cada local. Então, mas isso é ótimo. É muito melhor a gente ir até lá e tomar 40 pontos do que jogar uma final do Gauchão e fazer 116-0 como foi na última, né? Então, tudo vai se encaixando e ficando bom pro clube. Com certeza a gente aprende mais perdendo do que ganhando um jogo daquele que foi no último ano, né? Então, e só queria falar também antes que o Kevin pediu uma coisa, eu acabei não respondendo, que era a questão de como a gente vai deixar o pessoal pilhado, como vão ter menos jogos e não sabemos ainda o que vai acontecer. Talvez eles vejam essas declarações e realmente tirem o Farrapos e tudo, né? Porque eles não gostam de ser batidos, eles não gostam mesmo. Então, o que o Farrapos, a diretoria do clube tenta fazer para melhorar essa questão, deixar todo mundo com gana, a gente está mudando muito nossas estruturas. A gente pensa esse ano a gente vai retomar muita coisa com o juvenil, atender muitas crianças, que esse sempre foi o maior objetivo, né? Claro, queremos um time campeão, com certeza, para as crianças se inspirarem, para a cidade gostar, ter alguém para torcer, ter um clube campeão aqui. Então acho que é isso sim, mas o nosso foco principal, sem dúvidas, são as crianças, né? Os trabalhos sociais, que a gente vai conseguir retomar esse ano aos poucos. Como o Raio falou, esse é o início do nosso segundo ano à frente do clube. E então é um processo um pouco lento, porque tu precisa contar com professores. Até então, nesse último ano, foi o Ravi fazendo tudo sozinho, atendendo tudo sozinho. Bastante escolas que a gente atende também. A gente já também fechou uma parceria nova para esse ano com crianças. Então a gente esse é o nosso objetivo. Trabalhar com crianças, moldar essas crianças para a vida. Muitas crianças são humildes, de lugares mais humildes, que não têm acesso a muita coisa. Então o Fabs quer ajudar com isso. Quer abrir uma luz no fim do túnel para elas. Talvez tirar da rua enquanto está de tarde sem fazer nada. A gente sabe que esse discurso é feito por muitas entidades, muita gente que gosta de esporte faz isso, mas a gente sabe o quanto o rugby molda uma pessoa. A gente sabe tudo que é prezado lá dentro, molda muito o respeito. Então isso é muito bom para todo mundo, para Farrapos, para as crianças de rua, para a nossa comunidade e para os nossos patrocinadores também. Então todo mundo está ganhando com o trabalho que o Farrapos vai fazer a partir desse ano, né? Que ótimo, perfeito. Ainda falando sobre tudo isso, né? E eu acredito que eu tenho uma admiração muito grande sobretudo pelo Javier, né? Que a gente acompanha muito o trabalho aí faz muito tempo, né? Que a gente acompanha. Maria Marta Navarro tá. Ganhou o coração da sogra já. Essa aí tá tranquilo. Nem mandou um olhinho, imagina se ganha. Mas é muito bacana, né? Ver a postura do Ravi em relação a tudo isso, né? E ver essa vontade de querer arrumar alternativas, né? Pra não depender, né, de toda essa situação que a gente tá vendo, dessa regressão que a gente vê. Mas muito pelo contrário, o Farrapos tenta sempre buscar alternativas para continuar crescendo, não só na comunidade de Bento Gonçalves, como a nível nacional, como já sem dúvida, uma das... Hoje no esporte, a principal bandeira de Bento Gonçalves em termos de resultado fora do estado, né? Sem dúvida alguma, pelos títulos conquistados no último ano, sobretudo, né? E por levar o nome de Bento Gonçalves a nível nacional. E agora, quem sabe, internacional também, né? Mas... Aliás, pode botar mais um lugar no ônibus, hein? Verdade. Verdade. Não, esse aí eu vou, mano, pego um babaclara aí, vou junto, não quero nem saber. Mas, falar um pouquinho, né, sobretudo da tua experiência que tu teve na Argentina, inclusive nas suas viagens, né, quando você vai visitar a sua família, eu vejo muito você indo a alguns clubes, né, visitar, ver como tudo acontece na Argentina, que hoje é uma das potências do rugby a nível mundial, e como tudo isso pode ser um aprendizado para o Farrapos, né, para buscar esse crescimento
que sem dúvida é muito mais difícil por o rugby ainda ser amador no Brasil, por não ter esse reconhecimento ainda, mas como você vê alternativas através da tua experiência nessas viagens que você faz para a Argentina, nessas visitas que você faz nesses clubes para implementar no Farrapos? Bom, com certeza o que a gente está falando aqui já aconteceu, já hicieron outros clubes de outros lugares, por exemplo, Arlequim já jogou aqui no Brasil, teve clubes uruguaios que já jogaram na Argentina, então já tem um histórico disso, né? Não, a gente não vai ser os primeiros que nós vamos fazer isso, mas sim são alternativas que a gente tem que estudar, porque o que acontece? Ou seja, hoje a grande diferença que tem a Argentina em relação ao Brasil, falando assim em questão de rugby, de desenvolvimento, de desenvolvimento, é que todas as decisões e todos os projetos, tudo que é formado é pro jogo. Tudo é para que aconteça a maior quantidade de jogos. Tipo, tem a menor burocracia possível, tudo é facilitado para que exista muita quantidade de jogos no ano. Ou seja, não sei, eu vou lá na Argentina e quarta-feira tem um jogo no clube e jogam sábado de novo. Eu, quando jogava M18 em Tarcos, no meu clube, eu jogava M18 intermediário e às vezes ficava para o primeiro time no banco. Então, às vezes terminava o ano com 35 jogos. Então, tudo é pensado para que tenha jogo tras final de semana. Assim. Hoje, o principal problema para mim do Brasil é esse. O principal problema é que está muito pensado sobre a estrutura, sobre, não sei, todas as coisas extra e não se está concentrando tanto no que acontece dentro do campo. E o primeiro, se a gente não tem um produto, se a gente não tem alguma coisa boa acontecendo dentro do campo, é impossível que seja atrativo para ele que vai ver pela primeira vez. É impossível que seja atrativo para um pai que vê pela primeira vez. Então a gente tem que pensar como é que a gente vai a fazer alguns processos que sejam pro jogo, para que a gente tenha mais jogo, tenha mais gente girando, que seja atrativo, que todo mundo queira ser parte, porque ninguém quer ser parte de algo que não existe ou de algo diminuto. Não sei, eu acho que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, é isso. É muito importante que a gente pense como clube e se as federações e a confederação puderem também ouvir e entender essa parte aí, tem que ser decisões pensadas em como é que a gente pode fazer para que aconteçam mais jogos. Bom, o que está acontecendo agora de diminuir as competições é terrível. Ou seja, em termos de conceituais, assim, de desenvolvimento, a pior coisa que tem é diminuir os jogos. Então, essa é a principal diferença que eu vejo hoje da Argentina e o que eu sempre tento trazer para eles quando eu falo, cara, como é que a gente pode fazer para jogar mais? Como é que a gente pode buscar alternativas? A gente tem que tentar isso aqui. É difícil, com certeza que é difícil. Mas a gente também tem a esperança de que se a gente faz um bom trabalho, a gente consiga construir desde para baixo, como ele falou, algum torneio escolar, alguma liga escolar juvenil, que tenha um campeonato que seja jogado todos os anos fora na Argentina, que tenha essas competições estaduais e que a instituição do Farrapos abrace várias coisas, né? Isso seria o auge, esse seria o sonho de um clube se movimentando em várias categorias, diferentes status de jogo e diferentes experiências, né? Se nós pensar que a temporada vai de março a dezembro, vamos botar assim, 9 a 10 meses, pra te jogar, se tu jogasse 20, eu jogaria 2 jogos por mês. E não vamos, é pouco. É pouco e pela nossa estatística maior, nós não chegamos a jogar nem 20 esse ano. Não. Então, tipo assim, fica ruim pra todo mundo, até pro torcedor, né? A gente tem um exemplo, no futsal aqui. Joga uma vez por mês, tu não cria público. É ruim pro presidente não vender o patrocínio, tipo assim, é ruim pro jogador que não tem uma sequência de jogo, é ruim pra todo mundo. Sim, tu não cria vínculo com a torcida, né? Tu não consegue ter aquela permanência. Por exemplo, a Copa do Brasil tem uns moldes que o Farrapos foi campeão sem jogar nenhum jogo em casa. Só viajando, jogando fora. São uns moldes que não vem o caso agora, mas às vezes faz sentido, mas na verdade, deixa eu te corrigir, a gente nunca jogou de local pela Copa do Brasil nos anos. Nunca. Sempre de visitante. Então é um problema, porque seria uma baita competição para trazer torcida para o estádio, né? Mas a gente nunca pôde jogar em Bento. É bem problemático as situações, né? E mesmo assim, né? Mesmo tendo tudo isso que vocês falam, enfim, me parece que isso fica daqui para fora, porque dentro vocês vão se esforçar o quanto mais, né? E para fazer melhores, enfim, né? E quando é o início de competições, quais são as primeiras competições e o que
me chamou muita atenção, Daina, numa colocação tua, foi quando as equipes não são parceiras uma da outra, né? Eu vou falar da imprensa, assim, tipo assim, cara, quando nós estamos lá num jogo, lá tem 40, 50 fotógrafos. Se um ficar querendo o mal do outro, a classe sai perdendo. Exato. Né? Tipo, não se fortalece ninguém. O trabalho do outro. Isso. Então, se as equipes entenderem isso, fortalece o rugby, né? Não é que tu tratando mal o Farrapos, ou o Farrapos tratando mal alguém, eu vou ficar melhor e agora. Não, tu enfraquece ou fortalece o ambiente que tu está inserido, né? Sim, desculpa te cortar, Vi. O que acontecia há muito tempo atrás, quando o Farrapos buscava jogos difíceis, no primeiro ano que o Ravi assumiu, que a gente não era tão consolidado no cenário nacional ainda, ganhava alguns, perdia alguns. Então o clube buscou jogos difíceis que sabia que dificilmente ganharia para a evolução. Hoje o Farrapos sofre muito com amistosos porque a gente não consegue time para jogar amistoso. Porque ninguém quer vir aqui, porque o Farrapos é um nível acima, então acaba que o pessoal acaba correndo. Ano passado a gente sofreu com amistosos porque a gente não consegue ter. Tivemos um. Então, a gente teve um amistoso. Em troca de passar um treino. É bem complicado, que a gente falou. Os clubes parece que não querem se reerguer, que não querem ter um pouco de sucesso, que não querem mostrar algo diferente, fazer algo diferente. O Noel falou dos clubes de fora jogar aqui. Antes da pandemia, o Rio Grande do Sul contava com 3 ou 4 divisões, né? Sim. Até tinha um clube uruguaio, o Chuí, né? Jogava campeonato gaúcho. E tinha o Arlequins também, que era de Ribeira. Jogava um campeonato gaúcho, entendeu? Era gigante o negócio. E tinham times que ficavam de fora do campeonato gaúcho, então tinha muito time. E todo mundo usa de desculpa, todo mundo que a gente conversou, pós-pandemia, que conversa até hoje, no terceiro tempo, né? Porque o Farrapos teve dinheiro pra se manter. O Farrapos não teve dinheiro, o Farrapos é um time amador igual todos. A gente não tem dinheiro. Só que na visão de muitos, o Farrapos tem dinheiro, tá tudo certo, tudo acontece automaticamente, mas o Farrapos não tem. O Farrapos tem porque a gente corre atrás. Porque, que eu falei já em outras oportunidades, eu perdi um emprego meu porque eu tava querendo fazer funcionar as coisas no início do ano passado. Graças a Deus os frutos foram bons. E o caminho a partir de agora vai ser muito mais fácil, mas porque a gente trabalha. Porque a gente não chega lá no sábado para um jogo e espera que tudo aconteça sozinho. Tá entendendo? Então, se não tiver uns caras para botar a mão e tocar um pouco em frente, fazer acontecer, realmente, nunca vai conseguir fazer nada. Mas não é o Farrapos que vai lá, vai bater dá teu pix que nós vamos fazer dinheiro para ajudar vocês. Não é dessa forma, a gente tá disponível. O Ravi sempre deixa em aberto. Cara, todo clube que quiser vir durante a semana treinar aqui, quer vir de ônibus treinar com o clube, com o Farrapos aqui, para trocar experiências, ajudar um ao outro, o Farrapos precisa disso também. Mas ninguém se dispõe. Então, eles sabem reclamar. Todos os times sabem reclamar que a situação é isso, que a situação é aquilo, mas poucos fazem algo a mais, né? O diferente é poucos que fazem, né? Com certeza, muitas vezes, acho que nesses 8, 9 anos já, eu convidei não sei quantos treinadores já, equipes inteiras, venham a treinar, venham a aproveitar um fim de semana, é bom que você treine contra esse jogador, com esse jogador. E hoje o Farrapos tem, obviamente, um pouquinho pela minha situação, tem um acesso a uma informação que não chega aqui no Brasil. Hoje o Farrapos, se vocês veem um pouquinho como ele joga, ele não joga o rugby que é ensinado aqui no Brasil. Ele joga um rugby um pouquinho mais parecido como eu da Argentina, tá? Porque obviamente minhas capacitações são lá e tudo mais. Mas a gente não tem problema em compartilhar isso. Para nós é bom que outros times melhorem, que outros times aprendam. Entendeu? Aliás, olha só, vim treinar com o Farrapos, com o campeão, jogar aqui, passar uma noite em Bento Gonçalves, passear no Vale dos Ventos no domingo, né? Baita programação, né? Tipo, tem coisa melhor. Isso, traz a família junto, né? Logo um ônibus, cara, olha só, oportunidade que muitos perdem de estar fazendo isso, né? Sim, com certeza. Uma coisa que compartilhei troquei uma ideia com Bolívar, que é uma peça importante da diretoria também, que foi uma situação que eu nunca tinha visto, a última etapa de semis que aconteceu aí na Hípica. Foi bem organizada, foi um evento bom que organizou o Charrua, mas tive a oportunidade, por exemplo, de ver como trabalham as equipes, tipo na parte de aquecimento e tudo mais, assim. E obviamente aí aí a gente vê um pouquinho e entende um pouquinho por que é a realidade de cada clube, e expliquei para Bolívar, tipo, um dia de competição, porque não podem ser trabalhadas esse tipo de coisas assim, que obviamente são gente que
que fazem as coisas com muita vontade, que querem que, tipo, se o time joga bem, assim, mas daqui a pouco não tem um caminho, uma linha de trabalho, não entendem como fazer isso acontecer, estão um pouco perdidos, tá? Então a gente tem que pensar de alguma forma como nós conseguimos que seja dar um norte, né? Que tem um norte e que, bom, daí tu constrói como tu queres, mas que tem um norte para construir, né? Hoje isso aqui não se tem. É uma coisa que precisa mesmo aqui, principalmente no estado, que está necessitando mesmo. Se a gente for ver na estrutura do rugby, o papel para fomentar isso seria da federação, seria da confederação, e hoje a gente não vê isso acontecendo, né? E como vocês bem disseram, né? Daqui a pouco, através da união dos clubes, isso poderia se fortalecer, né? Mas isso não acontece também. Então tudo fica muito mais difícil, né, daí? Sim, muito mais difícil. Antes de eu responder, o que tá faltando pro Farrapos assumir a presidência da federação? Tem como, não tem? A gente Sim, já nós corremos. Pensamento. Na verdade, a verdade é que o Farrapos correu. Por quê? Não tem, a gente já dedica 24 horas do dia, de segunda a segunda, pro Farrapos. Porque a gente quer fazer um baita trabalho no clube e realmente, pelos últimos resultados, pelo que vem acontecendo, a gente está fazendo um bom trabalho. Foi nos solicitados, muitas pessoas já falaram pro Farrapos assumir, mas fica difícil abraçar e talvez deixar a desejar, né? O que a gente se dispôs, que hoje o Bolívar é bastante o nosso meio campo com outros clubes e todas as federações e confederações, é que sim, o Farrapos ajuda de qualquer forma que for possível, o que precisar o Farrapos está disponível. Se tiver que fazer jogos que não seja do Farrapos aqui no Estádio da Montanha para movimentar o estado, não tem problema algum. O Farrapos consegue, cede o estádio, cede o espaço e ajuda de qualquer forma que for possível. Esse é o que a gente pode fazer no momento. Seria o ideal o Farrapos assumir, porque o Farrapos tem uma... Dayan, assume a presidência. Nós tentamos jogar Bolívar, ele fugiu. Correu também. Alô, Bolívar! Aí fica difícil, senão a gente vai deixar a desejar aqui no nosso clube, talvez. Certo. Ou numa dessas, nos dois, né? Pode Ou ser. deixa a desejar nos dois, então... Sim, é um pouco o que ele fala em relação a toda essa questão do extra-campo e o que envolve o campo. É um trabalho de 24 horas, por exemplo... Bom, não sei se você deve saber, já mostrei umas quantas vezes para você como o processo de, por exemplo, de uma semana de treino. Tipo, detrás de 2 horas de treino tem umas 20 horas de análise de vídeo, assim. Então, é muito trabalho por fora. A pessoa que quer que as coisas aconteçam mesmo tem que se dedicar praticamente o dia inteiro ao negócio. Não tem forma. Mas só pra fazer isso, por exemplo... Cara, eu só jogo porque os uniformes ficam bonitos. Só pra vestir o uniforme. Porque é difícil tu jogar e ser presidente e tá correndo no dia a dia. Assim, ó, tu meio que não sobra vontade pra entrar. Eu já tava pensando, desculpa que eu vou dar amanhã pro Ravi. Pra não voltar ainda, dizer, bah... O pessoal diz que ele só joga porque ele é o presidente. Titular sempre. Titular, né? Jaqueta 1 sempre, né? Não é titular sempre. Não? Não, esse ano eu fui cortado várias vezes. Vamos ter reunião, né? Se tu não treina, tu pode ter o cara que quiser, né? Que nem a gente sempre ficou claro desde o início. Que foi uma coisa que aconteceu agora. Eu acho que não teve... quando a diretoria foi montada, muitas vezes não tinha atletas na diretoria, né? Não mais atletas atuantes aí, talvez 1 ou 2, né? Essa foi a primeira vez, que daí tem eu e o Lafa, né? Presidente e vice. Grande Lafa. Mas o que a gente deixou claro pro Ravi que quando estamos aí pra treinar dentro do jogo, a gente é tratado igual todos e não tem privilégio algum. Claro. Vicente Galvão. Eu sou craque. Vamos, Farrapos. Márcio Couto, secretário adjunto da SEDES. O Márcio tá dando muita força pra nós. Rugby, abraço a ele. E ficou o cronograma, né, da minha parte, pra nós encerrarmos, 21 horas e 19 minutos. Depois passar pro Kevin fazer o fechamento de chave de ouro, né, o setorista e a parte técnica de rugby da FML. Mas como é que tá o cronograma, né, de pré-temporada, de início de competições. Quando é a primeira, né, a gente precisa se organizar para as transmissões. Quando é a primeira que nós vamos ter jogo em Bento Gonçalves, enfim, para nós estarmos na nossa agenda. Como é que tá para vocês aí? Bom, na parte técnica, infelizmente, ainda a gente não tem a primeira parte do calendário. É para sair hoje ou amanhã, então a gente não tem muito bem as datas. Nem mês, nada. Não, a FGR está em reunião agora. Agora mesmo deve estar desenvolvendo. Então, em relação a jogos, isso dificulta um pouco. Antes do carnaval não tem nada.
Não. Não, acho que não, né? Não, deve ser depois do carnaval. Nada, começa esse carnaval. Que no data Brasil, é o cara. carnaval? 1º E de março. agora eu sou casado, eu não sei mais essas datas. Já não me interessa mais. 1º de março. Mas agora a gente está na pré-temporada, que é a parte de inserção ao jogo. Vamos ter umas Certo. 4 semanas, mais que nada, trabalhando parte física. Que aqui eu não sou fanático de treinamento físico, daí está esperando. Mas não Coisa tá, boa. né? Tá contando os dias O que para voltar a terminou treinar. ele falou. tá parecidinho. Engordei 2 quilinhos. Ah, mas perde fácil. Perde em uma semana. Ou se parar de beber, perde mais fácil ainda. Mas isso aí eu não pretendo parar. A gente tem 4 semanas disso e estamos colocando uma previsão de 2 semanas já de início de competição. Então pensamos que vamos jogar mais ou menos em meados a finais de março, né? Essa deve ser a ideia. Os treinos vão acontecer 3 dias. O ideal seria que aconteça terças e quintas, 19 horas, e sábados às 14. Mas pode mudar por la questão do clima, como está sendo os treinos de tarde, não é recomendado nesse horário. Se for assim, a gente também vai deixar informado aí no site do clube. Isso. E a gente soma um dia durante a semana, por exemplo, uma segunda-feira, tá? Isso vamos ver um pouquinho sobre a questão climática, que está muito quente. Eu quero saber quando que é a confraternização. Mandar um abraço pro Léo também, né? Léo Prezi. Diretor do Boa, Léo. esportivo, né? Lá da Secretaria. Sempre em contato Léo. comigo, Léo, também. Estamos sempre se ajudando aí. Farrapos merece cada título que conquistou. Bora, Dayan. Um abraço ao Leozinho também, nosso parceiro, né? Todo dia junto, né? Sempre, Léo. A gente, que a gente falou, a gente se ajuda. Ele me ajuda mais do que eu ajudo ele, mas sempre que ele precisa, eu tô tentando dar uma força. A Secretaria de Esportes, né? Eu tava falando aqui, a Secretaria de Esportes sempre foi parceira em fazer jogos festivos no vôlei, no futsal, no futebol. Podia marcar, fazer um time, né? Secretaria de Esportes e convidados contra o Farrapos, né? Quem sabe? Só que falam toda vez isso aí, né? Mas não Eu vou na comparecem nunca. Não sei o que o assunto mora. Ele sai e moja. Ele só vem à tona assim, já some no ar. Já some, né? Nunca tem aquela qualidade de sequência, de marcar datas. Mas já que falou da secretaria, eu queria agradecer toda a Secretaria de Esportes, Eduardo, o Márcio, o Gui, eles sempre estão... Tudo que eu peço, eu pedi para um copo da água, eles vão atender e correm para fazer tudo o mais rápido possível. Agradecer mesmo, porque sem eles não seria possível. Dayan, Ravi, Kevin, talvez seja isso que as equipes outras precisam, né? Tipo assim, cara, tem coisas que a prefeitura, ou o poder público, ou empresas não vão conseguir, mas que possam se dedicar a tudo que conseguir ajudar as equipes, não só do Farrapos, né? Mas tipo assim, as equipes que vocês falaram que não vão atrás, né? Mas que tem uma união do poder público, de empresários, de pessoas abnegadas para conseguir fazer o esporte. Porque se não é isso, cara, com certeza, não acontece. Mas também aí entra a parte dos clubes que o Dayan falou muito bem. A gente tem que entregar alguma coisa, né? Tipo, não é a gente precisa disso aqui, quando a gente tem, a gente vai começar essa atividade. Não. Temos que trabalhar para merecer. Perfeito. Senão é muito difícil, né? Tipo, ganhar coisas sem estar fazendo nada e sem merecer nada, né? Kevin, 21 horas e 23 minutos para nós encerrar. Da minha contigo. parte, fazer um agradecimento, né, especial ao Farrapos, né, que tem o meu coração desde 2014. Eu acho que desde que eu comecei a acompanhar o Farrapos, não larguei mais, né? Hoje eu sou um adepto, né, ao rugby. Falta jogar, né? Falta Mas jogar. ele Um entra na jogo questão- ele tem que jogar. Ele entra na questão da imprensa, ele corre, né? Não, já joguei, já joguei. Não, eu não vi. Fui treinado pelo Cogueto. Ah, eu não vi, porque se vir, vocês me informam quando ele vai que eu vou lá e vou Eu não vi fotografar. também. Mas tem que acontecer esse jogo festivo, aí entra time invitação. Ali. Eu vou na ponta, pô. Correr eu sei, eu não sei jogar futebol. Eu só sei correr com a bola. É isso que Fica eu sei fazer. tranquilo que ninguém sabe jogar. Mas fazer um agradecimento especial, né, a vocês mais uma vez, né, por estarem aqui, a gente falar um pouquinho do rugby, falar um pouquinho do que está acontecendo, né, tanto a nível nacional. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, pro pessoal de casa também ter esse conhecimento das dificuldades, né, de tudo que é feito por trás dos jogos, né, que o pessoal vai lá no estádio da montanha e vê. E eu quero abrir um espaço, né, para vocês também agradecerem aos patrocinadores que estão com vocês, que vão continuar, os que aparecerão ali em 2025, que viram o trabalho de vocês. É muito legal a gente ver o estádio da montanha todo organizado, como sempre, né, e com aquela multidão de placas de patrocínio. Isso evidencia
a busca por vocês, por esses patrocinadores, né? E também a importância desses patrocinadores valorizarem o rugby, né? A gente fala que a nossa região é complicado a gente não impor, mas enfim, fomentar algo novo, algo que não é da realidade, digamos assim, né? E o rugby é um esporte que não é muito evidente, né? Em relação ao futebol, ao vôlei, enfim, mas que a comunidade de Bento Gonçalves abraçou com unhas e dentes, né? E a gente vê os patrocinadores ajudando esse esporte, porque não estão só ajudando o FAP, estão ajudando o esporte, estão ajudando a comunidade de Bento Gonçalves. Prestando um serviço. Exatamente, porque está lá nas escolas, né, proporcionando às crianças uma atividade física através do rugby. Então, a gente fala sobre muitas coisas aqui que vão muito além do esporte, né? Vão, sobretudo, aos valores que o rugby traz através do rugby, né? Para as crianças, né? Para enfim, toda a comunidade, esse envolvimento de vocês com a comunidade que, poxa, já é muito presente e se faz cada vez mais presente nos últimos anos. Eu gostaria de abrir esse espaço, né, para vocês agradecerem esses patrocinadores que com certeza fazem acontecer também, né, Dai? Já tem bet no rugby ou não? Não tem. Não tem porque acho que é um pouco difícil, né? Eu sou acostumado com comprar jogo aí e tal. Eu acho que no rugby é um esporte que, se tu falar assim pro Fábio, ó, eu vou te dar todo o dinheiro que tu precisar do resto da vida para bancar esse clube em troca de uma vitória, isso não vai acontecer. Uhum. No rugby, ou tu vem com muita garra, dedicação e treino para vencer a gente, ou senão tu não vai conseguir comprar de forma alguma. Essa é uma parte boa. E se tivesse bets... Ótima, né? Se tivesse bets, eu acho que seria a que mais funcionaria hoje em dia, tá? A integridade. E aí isso entra em, como eu tava falando pra vocês, é isso que molda o cidadão, a criança. Ela cresce aprendendo essas coisas. Então a gente não tem problema nenhum no nosso clube enquanto a isso, né? A gente, graças a Deus, consegue confiar em todo mundo. A gente tem tudo lá pra todo mundo mexer a hora que quiser, olhar, usar. A gente sabe que vai estar lá. Então é baseado em muita confiança, porque a gente sabe que quem pratica o esporte, quem cresceu com o esporte, é uma pessoa, digamos que bem diferente do que é acostumado a ver hoje em dia, né? Mas já que o Kevin abriu o espaço, como tu falou, a comunidade de Bento abraçou com unhas, dentes, pés, cordas, tudo. Sem dúvidas, o Farrapos é o clube brasileiro mais apoiado, não tenho dúvida nenhuma. Como tu falou, é bonito ver chegar lá, cheio de placa. O pessoal gosta do Farrapos, isso é muito bom. Já falando nisso, abrindo as portas para novos patrocinadores, é só contatar o nosso clube e já informar a todos que, como a gente falou, a gente começou no ano passado, mas a gente já tem trabalho em evidência. O clube hoje já aprovou um projeto federal e a gente está passando pela captação. Então, empresas que têm interesse em destinar esse valor do imposto para o nosso projeto... 1 ou 2%, Daí? É 2%. Do imposto devido, né? Isso aí. E tiver interesse em ajudar o Farrapos nesse trabalho que, como a gente falou, vai ser totalmente focado em atender crianças, escolas... e montar equipes juvenis na nossa cidade, pode entrar em contato, que a gente vai retornar com o maior carinho, vai explicar tudo que for necessário, mas aí, sem dúvidas, é a chave que vai começar a mudar a nossa história aqui, né? O clube nunca tinha feito, acho, uma vez, não conseguiu captar o dinheiro, é uma parte bem difícil captar, como é difícil aprovar também, mas a gente está sempre... confiante que tudo vai dar certo e esse ano a gente vai poder começar a já praticar com esse projeto, né? Então, perfeito. Caso alguma empresa tenha interesse na cidade, que a gente não procurou ainda e que tenha sobrando, estamos de portas abertas, tem, né? a pessoa física, né? Aquelas que devem bastante, e você ainda pode doar também, né? Esse eu acho que ainda não, tá? Esse federal eu acho que não, a gente não está informado, a gente está focado em empresas mesmo. Que nem tu falou, é cheio de gente, a gente tá preocupado, não é que vamos botar tanto patrocínio agora. Placa nas roupas, não sabe o que fazer. Mas isso é um pepino bom. Com certeza. Esse é um BO. Uma dor de cabeça boa. É um BO que eu quero passar o resto da minha vida enquanto estiver à frente, pensando o que nós vamos botar, onde vamos botar os caras, né?
Então, muito obrigado a todos. Eu não vou citar nome, né? Mas, como eu já falei da Secretaria de Esportes, muitos vereadores também apoiam o clube, a prefeitura, prefeito Diogo. Como a gente falou, muitos clubes talvez patinam porque não tem essa proximidade da prefeitura, né? Da Secretaria de Esportes. Então, o FAP só tem a agradecer a todos. Legal. Porque sem o poder público, sem todo mundo que auxilia a gente, seria bem mais difícil. Ravi. Bom, eu tenho bastante pessoas que agradecer. Muito obrigado aos patrocinadores, ao poder público, aos professores, escolas que nos permitem entrar, buscar atletas. E a todo mundo que abraça o Farrapos, né? Principalmente familiares, esposas, mães que permitem seus atletas irem a jogar e confiam no trabalho. Muito obrigado à minha família por me permitir estar aqui, fazendo meu trabalho, fazendo o que eu amo. Obviamente, ele já fala muito mais de uma parte muito mais formal, né? Mas o que eu posso falar como treinador é que a melhor forma de agradecer e retribuir isso é o esforço que a gente vai fazer no nosso trabalho, que a gente sempre dá o 1000% em categorias de base, em escolas, em trabalho de captação, o primeiro time, em como se comportar vestindo a camisa. Então, podem esperar isso nesse ano. A gente vai, além de formar bons atletas, criar bons hábitos, ajudar a que todo mundo chegue no clube e saia ainda melhor. Então, acredite no nosso trabalho, a gente vem trabalhando muito. Então, mientras eu esteja nessa parte, na minha função, podem ter certeza que meu 100% vai estar aí. Obrigado, Dai. Obrigado, Ravi, né, pela presença de vocês. Obrigado, Kevin. Fechou? Mais uma instituição. Parabenizar, agradecer, dizer que a FML vai estar junto com vocês em 2025. Isso é chovendo molhado, né? E o que se precisar é uma ligação, é um WhatsApp da nossa equipe toda, porque a gente gosta do Farrapos e quer que o Farrapos siga em frente e a gente torce sempre por vocês. E, obviamente, não colocando aquele peso tradicional, mas sempre que é um troféuzinho, agora vai ser aqui o local dele e vocês retornam aqui pra gente contar do título. Com certeza vai ter. Fechou. Fechou, combinado. Boa semana a todos e até a próxima. Valeu, gente.